Olá, meus queridos, tudo bom com vocês? Bem-vindos à nossa aula de Geografia. Estamos na aula do 7º ano, aula de número 47. Eu sou a professora Flaviane e não deixem então de ter em mãos os materiais, como sempre peço para vocês. Caderno, caneta, lápis, borracha, tudo o que for necessário para suas anotações. Sempre lembrando que essas anotações vão ajudá-los a responder as atividades e a fazer a fixação do conteúdo. Então não deixem de ter em mãos os materiais e vamos começar o tema da nossa aula de hoje. Hoje, no PC, a gente vai dar continuidade em relação a essas questões de cartografia, mapeamento, Hoje a nossa temática, então, dentro desse âmbito, é a linguagem cartográfica e iconográfica. Então, o nosso objetivo é reconhecer a importância da linguagem cartográfica e iconográfica no aprendizado da representação do espaço. Então, como essas linguagens elas são importantes para que a gente possa fazer a leitura do espaço como um todo, do espaço geográfico. Então, percebe-se a presença da linguagem em toda a história da humanidade, fazendo parte das relações sociais e de todos os tipos de comunicação entre as pessoas. Ela é derivada, então a linguagem ela deriva da necessidade de comunicação por meio de símbolos e comportamentos. Então, como a gente viu já em aulas passadas, as primeiras formas de representação do espaço foram através dos desenhos, Era um tipo de linguagem. Então, a gente tem, as primeiras formas de linguagem foram essas, Desenhos que representassem, então, o que a gente queria falar, aquilo que a gente gostaria de expressar. A linguagem ela é essencial para o ser humano expressar suas ideias e pensamentos, o que ele consegue fazer através dos signos, que são os símbolos que caracterizam, discursos, e outros recursos, podendo ser concebida, então, por diversas representações, dando sentido aos pensamentos que se concretizam através dela. Então, através desses símbolos, que a gente consegue passar, transmitir aquilo que a gente quer comunicar. Antes, dessa linguagem escrita formal, antes que a gente tivesse a formalidade da língua falada também, então, esses símbolos aqui eram aquilo que transmitiam o nosso pensamento, transmitiam as ideias, que a gente queria representar para outras pessoas. O mapa é uma forma de comunicação. Ele conjuga as propriedades da linguagem visual, que está expressa então ali na imagem formada pelo arranjo de tonalidades, cores, formas, texturas, com a linguagem então sonora, a linguagem escrita, presente no título, na legenda, na toponímia, que é o nome dos lugares ali do mapa, e outras partes do mapa. Então, o mapa ele vai convergir esses tipos de linguagem. Então, como que se dá a linguagem? Ela pode ser, então, uma linguagem verbal e uma linguagem não verbal. A linguagem verbal é a unidade básica, escrita. É a palavra falada, ou escrita, é a linguagem verbal. A linguagem não verbal é através do gesto, do movimento, Vocês talvez já tenham reparado que eu me expresso muito através de movimentos. Eu estou aqui conversando com vocês através da linguagem verbal, das palavras, mas os meus braços, as minhas mãos aqui fazem gestos também. Tem pessoas que elas já não se expressam tanto por essa linguagem corporal, essa linguagem não verbal. Outras pessoas já usam mais, desse tipo de linguagem para reforçar aquilo que elas querem transmitir verbalmente. Então, através da fala, a linguagem verbal, então, vindo aqui, Falas, textos, jornais, onde a gente consegue encontrar esse tipo de linguagem. A não verbal, imagens, signos, danças, Esses signos que são os elementos. Então, o mapa, ele vai convergir esses dois tipos de linguagem, porque a gente tem, através ali da legenda, a representação escrita da linguagem não verbal. E tudo isso gera, então, a comunicação. Então, é através desses tipos de linguagem que a gente se comunica.
Às vezes alguém te pergunta, vamos almoçar, vamos fazer alguma coisa? Se você fizer assim com a cabeça, ó, é uma linguagem não verbal, você não precisou falar nada. Mas você já deixou expresso que você não quer. Ou se você fecha os seus braços, né? É um tipo de linguagem corporal, você fechar os braços é porque você não está gostando da situação, você está tirando aquilo de perto de você. Então, tudo isso é uma maneira da gente estar conversando, da gente estar se expressando. Existem várias formas de se representar a realidade cartograficamente. As mais utilizadas são os croquis, as maquetes, as plantas e os mapas, né? Os mapas a gente já viu de uma forma mais exaustiva, né? De uma forma mais completa, e hoje a gente vai ver um pouquinho dos demais ali. Uma breve definição de cada um, a gente pode dizer o quê? Que os croquis são desenhos simplificados, onde não existe o quê? Preocupação com a escala, não existe uma precisão, né, correta sobre a realidade, conseguem fazer entender, eles se fazem entender, né, o que está sendo representado. São usados normalmente no dia a dia, a fim de explicar localizações menos detalhadas, né, por exemplo, orientação de um percurso que é solicitada por alguém. Aqui é exemplo, eu já dei em uma outra aula esse exemplo. Por exemplo, você tem um trabalho para fazer com o seu colega. E você quer explicar onde você mora para que vocês possam se reunir e fazer esse trabalho. Você vai fazer um croquis, vai indicar como sair da sua casa, ó, para chegar até, como sair da escola para chegar até a sua casa. Você vai dar essa orientação para o seu colega. Então, o croquis é isso, ó. Não existe essa preocupação com escala, né, com a precisão da realidade aqui, do real, né, para o gráfico aqui. A gente não tem a orientação gráfica aqui, não existe também a legenda, então é só uma forma de você representar. Você quer sair do ponto A e ir até o ponto B, então o croquis é isso. Arquitetos também usam para fazer uma representação de como vai ficar um prédio, uma casa, né, mais ou menos. Então, é uma ideia do real posta aqui de uma forma mais descontraída no papel. As maquetes, elas são representações cartográficas tridimensionais. Então, a gente consegue ver ela, né, de todos os lados, elas têm altura, largura, profundidade. Os elementos contidos na maquete têm de ser reduzidos de acordo com a realidade e têm que ser dispostos de acordo com o real. Ou seja, uma maquete é uma representação em 3D de um espaço escolhido. Aqui, por exemplo, a gente tem, né, uma cidade aqui, ó. Então, representada na maquete. A gente vê os prédios, as ruas, ó. A gente pode olhar, né, de uma forma 3D, né, com largura, profundidade, altura e profundidade, aqui ó, tudo que está acontecendo, né, daquela cidade na maquete. Então a maquete é isso. A maquete é um trabalho legal de se fazer em sala de aula, né, onde você pode representar a escola, você pode representar a sua casa, o seu bairro, então de uma forma onde a visualização ela vai ser feita de uma forma tridimensional. As plantas são parecidas com os mapas e elas se diferenciam pela escala. Elas conseguem mostrar mais detalhes do que um mapa e são utilizadas para representar espaços menores. Por exemplo, uma casa, um apartamento, uma rua. Então, uma planta ela vai ter mais detalhes, vai ser mais detalhada, porque o espaço que ela está representando é menor. O mapa, como nós vimos nas aulas passadas, a gente acaba representando grandes áreas. O Brasil como um todo, a região da América Latina inteira, Santa Catarina inteira. Já uma planta não, ó. A gente vai representar um bairro, uma rua ou a nossa casa. É um espaço menor, então o detalhe, né, o detalhamento vai ser muito maior. Então, a diferença da planta para o mapa é isso, é a escala, a quantidade de escala ali. Então, nós vamos reduzir a realidade em menos vezes do que em um mapa. E o mapa, né, que é o último que a gente já viu bastante nas outras aulas, através dos símbolos é uma mensagem que
transmite informações sobre objetos, formas, fatos, né? Os tipos de mapa, então, que nós vimos, ele tem as mais variadas representações ali. Então, vincula-se assim a linguagem, que possibilita a transmissão de pensamento e a comunicação com o externo. Destes elementos, o mapa, né, de todos que a gente viu, o mapa é o mais representativo quando se fala em linguagem cartográfica. Então, quando a gente pensa em cartografia, linguagem cartográfica, levando em conta tudo que a gente já viu, o mapa vai ser sempre a primeira coisa que vem à nossa mente, né, porque é o mais representativo. É o que a gente mais tem em circulação, né? Mais tem em mãos. Então, o mapa, ele acaba convergindo para todas essas linguagens, né? Tudo isso que a gente quer expressar através dos elementos que estão presentes ali no mapa. O uso da cartografia para imprimir, né? Para mostrar, então, para o resto do mundo o conhecimento, remonta às mais antigas sociedades humanas e se constitui um dos meios mais tradicionais de comunicação humana. Como vimos, então, né, na primeira aula que a gente teve sobre o tema, a questão das pinturas rupestres, depois a gente passou pelos gregos, a Idade Média, que deu aquela estagnada, porém os árabes continuaram a desenvolver essa questão de produção. Depois a gente teve a Idade Moderna, ali o Renascimento, então com a escola de Sagres, os portugueses, as grandes navegações. Então, os mapas, eles vêm, né? Os mapas, não só os mapas, né? A cartografia, ela vem como essa linguagem, ela traz esses elementos históricos, né? Há muito tempo já, né, é tradicional nessa questão de comunicação humana. Assim, a linguagem cartográfica é compreendida pela união de símbolos e regras, como orientação, legenda, cores, né? Todas essas questões de elementos que estão presentes, que a gente já viu, que permitem a elaboração e a leitura do mapa. Portanto, para ler e interpretar o mapa, é necessário que o leitor, ou seja, nós, a gente conheça então e saiba interpretar o conjunto desses símbolos e as regras que fazem parte da linguagem cartográfica. Foi isso que a gente viu nas aulas passadas. Então, para que a gente possa chegar hoje nessa aula e ter o conhecimento de leitura, né, a gente possa conhecer essa linguagem cartográfica, a gente teve que aprender como fazer a leitura desses símbolos que estão presentes nos mapas. A geografia e a cartografia são distintas, são ciências distintas. Porém, a geografia, ela se utiliza da cartografia, né? Ela utiliza os mapas propostos para que possa transmitir a informação mais precisa. Então, vocês já viram que em diversas aulas eu trago, né, para ilustrar, para mostrar, para exemplificar os mapas. Então, a geografia, ela se utiliza dessa ciência cartográfica para ilustrar, para a gente poder conversar sobre os elementos que compõem, então, a ciência geográfica. Nosso mundo vive de imagens, né? Desde o livro didático, a televisão, né? É um elemento que traz bastante imagens. Hoje em dia está um pouco perdendo espaço para a internet, né? A internet, ela vem se sobrepondo nesse quesito comunicação ali. Então, enfim, né? A gente vive de imagens. A gente pode dizer, então, que se trata de uma linguagem iconográfica. Então, a linguagem iconográfica é aquela que trata das imagens, né? Que nos traz essa leitura de imagens. Por exemplo, se eu mostrar aqui para vocês símbolos, símbolo da Coca-Cola, da Nike, de grandes marcas, se eu só mostrar e perguntar o que é isso, eu não preciso colocar o nome da empresa, não preciso colocar legenda para vocês. Vocês já vão saber do que se trata. Então, é uma linguagem iconográfica, é feita através de imagens, essa conversa é feita através dessas imagens. O emprego de formas iconográficas ou pictórias, né, que diz respeito então a imagens ali, né, enfim, na linguagem cartográfica, que imitam um objeto, o fenômeno a ser retratado, facilita a comunicação ao diminuir a consulta à legenda para a memorização do signo. Vocês lembram quando na aula ali sobre os elementos, eu mostrei para vocês os pontos, e lá mostrava alguns pontos específicos, né, que trazia o que a gente pode deduzir de cada coisa. Ah, aqui é onde tem restaurante, aqui é onde eu consigo fazer ligação.
aqui é onde provavelmente tem um hospital, alguma coisa relacionada à saúde. Então, esses elementos de informação geral, de conhecimento geral, né, eles facilitam porque diminui a nossa consulta à legenda, né? Então, é mais fácil a gente fazer a leitura daquele mapa ali, daquela imagem. Por meio da imagem iconográfica, através da qual a gente pode compreender a relação, né, homem e natureza, como um conjunto de ações, tempos, interesses, desejos, estabelecendo o elo entre diversos ambientes que formam o espaço geográfico. Aqui eu trouxe para vocês como exemplo. Vocês já viram esse mapa aqui? Vocês já estiveram lá, já receberam esse mapa em mãos? É um mapa do Beto Carreiro. Aqui a gente tem muito essa linguagem iconográfica. Então a gente consegue, tem as legendas aqui, ó, essa divisão por cores, né, dos setores, e depois o que em cada setor tem, ó, as imagens. Então traduz bastante essa questão da linguagem cartográfica e linguagem iconográfica, né? Não é um mapa que tenha uma grande escala, né? Ele é mais uma planta. Na verdade, lembra que a gente viu ainda há pouco ali a diferença entre planta e mapa? Então, ele é mais uma planta. Porém, ele traz essa questão dos vários elementos aqui presentes dessa questão iconográfica. Então, eu só quis trazer para ilustrar para vocês. E é isso, então, pessoal. Não deixem, então, né, mais uma vez, sempre peço para vocês, não deixem de fazer as suas atividades. Espero que vocês tenham feito as anotações para que vocês possam chegar a responder aqui as atividades. E nos vemos na nossa próxima aula. Tchau, tchau!